Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge. Hoje eu quero fazer uma reflexão com você sobre todos aqueles pensamentos que nós acumulamos ao longo da vida e que muitos deles já não têm mais serventia nenhuma. Mesmo assim, a gente continua carregando eles na nossa memória. Nós usamos a nossa mente como se fosse um vaso mental, e nele a gente vai depositando, enterrando todas as nossas alegrias, todas as nossas mágoas, todas as nossas decepções, todas as tristezas, todas as emoções. Emoção é o nome dado para um sentimento. E tudo isso que a gente vai enterrando nesse vaso pode ser considerado uma semente. E essa semente, de vez em quando, a gente rega e alimenta elas. Em que momento que a gente rega e alimenta essas sementes? É quando a gente associa alguma situação que aconteceu aqueles pensamentos que já estão guardados, depositados na nossa mente. E essas sementes, elas são como uma criatura, como um ser vivo. Elas querem se manifestar, elas querem se expressar, elas querem viver. Agora, a gente vai denominar essa sementinha como ideias. A gente vai chamar essas sementes que a gente acumulou na nossa mente como ideias. E como surgiram essas ideias na nossa mente? Essas ideias surgiram de fatos que ocorreram na nossa vida. Só que muitas dessas ideias hoje já se transformaram em entulho, em cacarecos, em coisas que estão na nossa cabeça, na nossa mente e que não servem mais para nada. Só serve para criar uma confusão mental. E a gente precisa limpar isso. E como a gente faz a limpeza desse vaso? Como a gente pode eliminar esses pensamentos velhos e colocar novos pensamentos, novas sementinhas na nossa mente? Primeiro, a gente precisa começar a perceber uma coisa muito importante, que ideias não são fatos. Isso eu aprendi com Jacob Petri, é uma pessoa que eu admiro muito. E ideias e fatos não são a mesma coisa. E qual seria a diferença? Fato é uma coisa que aconteceu e não existe mais. Ele por si só está morto. Ele não tem poder, ele não tem força de vontade, ele não existe mais. E o que sobrevive de um fato? É a ideia do ocorrido. Se ocorreu uma emoção sobre esse fato, essa ideia desse sentimento você vai guardar na sua memória. Vamos pegar um exemplo de um fato positivo. Se você foi elogiado, se você foi homenageado, se você foi reconhecido publicamente, isso causou uma emoção para você e essa emoção ela vai ficar na sua mente, ela vai se tornar uma lembrança para você. E qualquer coisa que você guarda na sua memória, quando acontecer alguma outra situação parecida, você vai associar. No caso aí foi uma coisa boa, você vai lembrar automaticamente. Isso acontece automaticamente quando você se depara com alguma situação que você já vivenciou. E quando é um fato negativo, por exemplo, você foi humilhada ou foi humilhado, você sofreu algum abuso, então esse fato vai gerar para você uma ideia de mágoa. E essa ideia aí ela vai ficar guardada com você, mas ela vai querer se expressar, vai querer se manifestar, ela vai querer viver, porque toda ideia, tudo que você guarda na sua mente, se houver alguma emoção
nesse pensamento, nessa ideia que você guardou na sua mente, vai querer se manifestar. E qual a intenção de você guardar essa ideia na sua mente, desse fato que já aconteceu e está morto? Por que você vai querer reviver esse fato? Na realidade, você não vai reviver esse fato porque ele já está morto. O que você vai reviver é a ideia do que ocorreu, é a ideia daquilo que aconteceu. Você vai manter vivo a ideia do fato ocorrido. E por que que você faz isso? Quando você guarda uma ideia que ela quer se manifestar, quer se expressar, você se apega a essa ideia, ou essa ideia se agarra a você e cria uma certa resistência, uma não aceitação daquele fato que ocorreu. Você não aceitou, você resiste em não esquecer dele, você não quer perdoar o que aconteceu e você mantém aquela ideia viva na sua memória. Por isso que a nossa mente fica cheio de tranqueiras. Na realidade, tudo o que aconteceu, tudo que você guarda na sua memória são coisas do passado. E você vai fazendo aquele nosso vaso mental, vai se acumulando com várias memórias que hoje não te servem para nada, simplesmente pode até te causar tristeza, mágoa, porque você não aceitou determinada situação na sua vida. Brigou com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, alguma situação que você não perdoou e você, daquele fato, gerou uma ideia de mágoa e você permanece com aquilo na sua mente. Ou seja, você está com a mente cheia de tranqueiras e, de repente, você quer programar o seu futuro e fica difícil, porque a sua mente já está. Sempre que você quer pensar em alguma coisa, você vai querer pensar, vai para a sua mente, mas a sua mente está carregada de tranqueira, fica difícil você pensar em alguma coisa. E aí, quando você tenta pensar, você diz que não consegue ter boas ideias, porque a sua mente já está carregada. E você acaba reclamando da vida porque você não consegue ter boas ideias. Se você realmente quer mudar a sua vida, você tem que se perguntar: o que é a ideia que você continua alimentando de um fato que já está morto quer? Qual é o objetivo de você carregar essa ideia desse fato na sua mente, na sua memória? Por que você não solta essa ideia de uma coisa que já aconteceu? Por que você não se liberta desses pensamentos? Essas são respostas que você mesmo vai ter que buscar e responder para você. Na hora que você entender isso, com certeza você vai encontrar um certo alívio, porque de repente não faz sentido você ficar carregando alguma coisa que não existe mais, é só uma ideia de uma coisa que já aconteceu. Não faz sentido você permanecer com isso preso na sua memória. Espero que você tenha entendido tudo isso que foi falado nesse vídeo e as respostas agora estão nas suas mãos. Basta você refletir, pensar sobre todos os incômodos que você tem e fazer as mudanças que sejam necessárias para te trazer mais um conforto, um bem-estar. Eu desejo que realmente você consiga fazer isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente se vê num próximo vídeo. Fique bem, fique em paz, seja feliz. Até o próximo.